Quando falamos em prosperidade depois dos 45 anos, muitas pessoas acreditam que o tempo já passou, que as grandes oportunidades ficaram na juventude e que a fase de construir riqueza ficou para trás. Essa visão é limitante e muitas vezes paralisante. Napoleon Hill, em sua obra atemporal sobre sucesso e realização, nos ensina que a verdadeira prosperidade não depende apenas da idade, mas da clareza mental, da disciplina, do foco e da capacidade de transformar experiências em resultados. Justamente depois dos 45, quando a vida já ensinou tantas lições, é que o terreno pode estar mais fértil para construir algo sólido, duradouro e significativo. A maturidade traz não só cautela, mas também inteligência prática, capacidade de enxergar erros que já não precisam ser repetidos e uma visão mais ampla das oportunidades que se apresentam. Napoleon Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa frase é mais do que um simples lema de motivação. É uma chave que abre a compreensão de como a prosperidade se manifesta. Aos 45 anos, muitas pessoas já conceberam sonhos, já experimentaram vitórias e fracassos, já acreditaram em coisas que não deram certo, mas também aprenderam a valorizar cada conquista. Nesse ponto da vida, a mente carrega não só ideias, mas também experiência. E essa combinação pode se tornar a maior alavanca para a riqueza. O primeiro passo, segundo Hill, é sempre começar pela mentalidade. Não importa quantos anos você tenha, se você alimenta pensamentos de escassez, de limitação e de derrota, é exatamente isso que a sua vida tende a refletir. Mas, se você cultiva imagens de abundância, confiança e capacidade, sua mente passa a trabalhar como um imã, atraindo pessoas, ideias e oportunidades que estão em sintonia com essa frequência. Depois dos 45, é comum que as pessoas tenham acumulado decepções financeiras, frustrações profissionais ou até perdas materiais. No entanto, Hill nos lembra que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Ou seja, cada queda pode ser o ponto de partida para um crescimento ainda maior. Imagine alguém que passou 20 anos em uma carreira que não traz mais satisfação. Aos 45, muitos diriam que é tarde demais para recomeçar. Mas Hill mostra que é justamente nessa idade que a coragem de reinventar-se pode ser mais poderosa, porque agora existe clareza sobre o que realmente importa. A riqueza não se resume apenas a dinheiro, mas também a propósito, realização e liberdade. Quando esses elementos se alinham, o dinheiro se torna consequência natural. A fórmula de Napoleon Hill para o sucesso começa com um desejo ardente. Esse desejo é o combustível que move todas as outras engrenagens. Aos 45, o desejo precisa ser ainda mais direcionado, pois não há mais tempo a perder com ilusões. Esse desejo não é um capricho, mas uma determinação profunda de alcançar prosperidade, não apenas para si mesmo, mas também para deixar um legado. Muitos homens e mulheres dessa faixa etária começam a pensar não só em viver bem, mas em preparar algo para os filhos, para a família ou até para contribuir com causas maiores. Hill nos ensina que um desejo verdadeiro deve ser transformado em uma meta clara, escrita e revisada constantemente. Não basta querer prosperidade. É preciso definir quanto, em quanto tempo, de que maneira e com qual propósito. A clareza das metas é fundamental. Quando você tem 25 anos, pode mudar de objetivo várias vezes sem grandes consequências. Aos 45, a clareza é sua maior aliada. Napoleon Hill sugere que você escreva sua meta em detalhes e leia em voz alta todos os dias, de manhã e à noite, impregnando sua mente com essa visão.
Isso pode parecer simples, mas é uma prática de alto impacto, porque cria um condicionamento mental que influencia diretamente suas decisões, suas ações e sua capacidade de perceber oportunidades. Outro ponto essencial é a autoconfiança. Depois de muitos anos de vida, é natural que o medo do fracasso se torne mais intenso. Muitas pessoas nessa fase ficam presas à ideia de que já tentaram e não deu certo, ou de que não tem mais energia para arriscar. Mas Hill nos mostra que a autoconfiança é construída com repetição de pensamentos positivos, afirmações constantes e, principalmente, ação. Não existe confiança sem agir, e não existe prosperidade sem dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. A cada ação bem-sucedida, a confiança se fortalece. Aos 45, você já superou obstáculos enormes, já enfrentou problemas que pareciam impossíveis. E lembrar-se dessas vitórias é uma maneira poderosa de fortalecer sua fé em si mesmo. Hill também ressalta a importância da imaginação. Muitas pessoas acreditam que a imaginação é coisa de criança, mas na verdade é a ferramenta mais poderosa do ser humano. É a capacidade de criar mentalmente aquilo que ainda não existe. Grandes fortunas nasceram primeiro na mente de seus criadores antes de se manifestarem no mundo real. Depois dos 45, a imaginação pode ser ainda mais criativa, porque se apoia na bagagem de tudo o que já foi vivido. Usar a imaginação para visualizar a vida próspera que você deseja, detalhando cada aspecto dela, é como enviar uma ordem clara para o seu subconsciente, que passa a trabalhar em busca de formas de tornar isso realidade. Mas Hill nunca romantizou o sucesso como se fosse apenas uma questão de sonhar. Ele sempre destacou a importância do planejamento organizado e da ação persistente. Uma pessoa de 45 anos ou mais pode usar sua experiência para criar planos mais realistas, mais inteligentes e mais alinhados com a realidade. O planejamento é a ponte entre a ideia e a realização. Ele exige disciplina, revisão constante e adaptação, mas é o que transforma um desejo em um projeto viável. Outro ensinamento fundamental é sobre a influência das pessoas ao nosso redor. Napoleon Hill falava do Mastermind, um grupo de mentes que se unem em harmonia para alcançar objetivos maiores. Depois dos 45, é hora de avaliar com quem você tem caminhado. Quem são as pessoas que você permite influenciar seus pensamentos e decisões? Estão te impulsionando para a prosperidade ou te puxando para baixo? Cercar-se de pessoas com mentalidade positiva, empreendedora e confiante pode acelerar seu crescimento de forma exponencial. Isso vale para sócios, colegas de trabalho, amizades e até relacionamentos pessoais. E aqui entramos em outro ponto crucial, a disciplina emocional. Aos 45 anos, muitas pessoas já aprenderam que não é possível controlar tudo na vida. Mas Hill ensina que controlar a si mesmo é não só possível, como indispensável. A capacidade de manter a calma diante de dificuldades, de não se deixar levar por impulsos destrutivos e de focar no que realmente importa, é um dos pilares da prosperidade. A disciplina emocional evita desperdício de energia, dinheiro e tempo e permite que você concentre sua força em construir, em vez de destruir. A persistência é outra lei fundamental para Napoleon Hill. Ele observa que muitas pessoas desistem a poucos passos do sucesso. Depois dos 45, a persistência deve ser uma virtude ainda mais cultivada, porque a pressa e a ansiedade muitas vezes atrapalham. Prosperidade não se constrói da noite para o dia, mas com constância e determinação. Se você já tentou e não deu certo, tente novamente, mas com ajustes, com inteligência e com a certeza de que cada tentativa está te aproximando do objetivo. E há ainda a fé, não apenas no sentido religioso, mas no sentido psicológico. A fé
É a crença inabalável de que aquilo que você deseja já está a caminho, de que as forças invisíveis do universo trabalham a seu favor quando você se mantém alinhado, disciplinado e confiante. Hill explica que a fé é cultivada através da repetição de afirmações positivas e da prática constante da visualização. É a fé que sustenta a ação quando os resultados ainda não apareceram. E é a fé que mantém viva a chama do desejo, mesmo diante das dificuldades. Depois dos 45 anos, a fé precisa ser reforçada diariamente, porque as responsabilidades são maiores, os medos também, e os riscos parecem mais assustadores. Mas, ao mesmo tempo, a fé pode se tornar mais sólida, porque se apoia em toda a sua história de superação. A prosperidade depois dos 45 anos também exige uma relação diferente com o tempo. Napoleon Hill destaca que o tempo é o recurso mais precioso que possuímos e que deve ser usado com inteligência. Enquanto na juventude é comum desperdiçar horas e dias com distrações, na maturidade a consciência da finitude se torna mais clara. O que você faz com o seu tempo hoje tem um peso muito maior, porque cada escolha se soma ao legado que você está construindo. Se você dedica tempo a atividades sem propósito, esse desperdício se transforma em arrependimento futuro. Mas se você dedica tempo a desenvolver habilidades, a fortalecer relacionamentos e a investir em projetos sólidos, está criando um futuro de abundância. A disciplina com o tempo se conecta diretamente com outro princípio de Hill, o hábito da ação imediata. Ele dizia que a procrastinação é um dos maiores ladrões de oportunidades. Depois dos 45 anos, adiar projetos, sonhos e decisões só aumenta a sensação de que o tempo está escapando. É por isso que agir rápido, mesmo que em pequenos passos, se torna uma vantagem competitiva. Não se trata de agir de forma apressada e inconsequente, mas de evitar a paralisia do medo ou da dúvida. Quando você tem uma meta clara, precisa avançar, nem que seja um pouco todos os dias. A prosperidade não chega de um salto, mas de uma sequência de passos dados de maneira firme e consistente. Napoleon Hill também fala muito sobre a importância da especialização. O conhecimento geral é útil, mas não constrói riqueza. O que realmente gera prosperidade é o conhecimento aplicado, direcionado para resolver problemas concretos e criar valor real. Depois dos 45 anos, você já acumulou uma bagagem imensa de experiências, habilidades e aprendizados. O segredo é transformar isso em especialização. Pergunte-se, em que área da vida ou do trabalho você tem conhecimento profundo? Como pode aplicar isso para servir outras pessoas, resolver dificuldades ou criar algo único? Muitas vezes, a prosperidade surge quando você consegue transformar seu conhecimento em solução para os outros. É interessante observar que muitas das maiores fortunas e realizações aconteceram em pessoas que alcançaram o auge depois dos 40, 50 ou até 60 anos. Isso porque a maturidade traz uma visão mais clara, um senso de responsabilidade maior e uma determinação mais realista. O próprio Napoleon Hill entrevistou centenas de pessoas bem-sucedidas e percebeu que a maioria delas atingiu o pico de prosperidade justamente depois da meia-idade. Esse é um lembrete poderoso de que nunca é tarde para prosperar, mas que o tempo de agir é agora. Outro ponto central que Hill destaca é o poder da decisão. Ele descobriu que as pessoas bem-sucedidas tomam decisões com rapidez e as mantêm com firmeza, enquanto os fracassados costumam demorar para decidir e mudam de ideia com facilidade. Depois dos 45 anos, essa habilidade se torna ainda mais importante, porque as oportunidades que surgem exigem respostas rápidas e convictas. A indecisão rouba energia, abre espaço para dúvidas e muitas vezes faz com que a chance simplesmente desapareça.
Treinar-se para decidir com clareza, baseando-se em informações, intuição e experiência, é uma das chaves para a prosperidade. Mas nenhuma decisão será eficaz se não vier acompanhada de autodomínio. Hill fala sobre a importância de dominar os 6 fantasmas do medo: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Esses medos, se não forem enfrentados, paralisam e sabotam qualquer tentativa de prosperidade. Aos 45 anos ou mais, esses fantasmas costumam se manifestar com força. O medo da velhice e o medo da pobreza, por exemplo, podem andar de mãos dadas, levando a pessoa a se conformar com pouco, acreditando que não há mais tempo para conquistar algo maior. O ensinamento de Hill é que a coragem e a fé devem ser cultivadas conscientemente, porque o medo é sempre uma ilusão da mente e não um reflexo da realidade. A prosperidade exige também uma postura de aprendizado contínuo. A vida depois dos 45 não é um ponto final, mas uma nova fase de crescimento. Hill destacava que os grandes líderes nunca param de aprender, porque sabem que o conhecimento é poder quando aplicado. A diferença é que agora você não precisa aprender por curiosidade ou vaidade, mas sim com propósito. Cada novo livro, cada curso, cada conversa pode se transformar em uma semente de riqueza se você estiver aberto a enxergar oportunidades. Outra lei fundamental de Hill é a economia organizada. Muitas pessoas confundem prosperidade com gastar sem limites, mas a verdadeira riqueza exige disciplina financeira. Depois dos 45, é essencial rever hábitos, cortar desperdícios e aprender a fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Isso significa investir em ativos, em negócios, em projetos que tragam retorno, em vez de apenas consumir. Hill dizia que a riqueza começa com o hábito de reservar parte de sua renda, não importa o valor, e reinvesti-la de forma inteligente. É nesse hábito simples que se constrói a base da independência financeira. Mas além do dinheiro em si, Hill fala sobre algo ainda mais valioso: o capital social. As conexões que você constrói ao longo da vida podem abrir portas que o dinheiro sozinho jamais abriria. Depois dos 45 anos, a rede de relacionamentos tende a ser maior e mais diversa. Usar essa rede de maneira estratégica, mantendo vínculos saudáveis, oferecendo valor e estando disponível para colaborar, cria um ambiente fértil para oportunidades de prosperidade. Muitas vezes, a parceria certa pode acelerar resultados que sozinho levariam décadas. Outro aspecto essencial da filosofia de Hill é a ideia de que a mente subconsciente é o campo em que as sementes da prosperidade são plantadas. O que você repete constantemente para si mesmo, o que visualiza e o que sente com intensidade, se transforma em realidade através do subconsciente. Por isso, ele insiste na prática da autossugestão, que consiste em afirmar e repetir diariamente aquilo que você deseja conquistar. Depois dos 45, quando a mente já está carregada de crenças acumuladas ao longo da vida, essa prática é ainda mais necessária, porque ajuda a substituir pensamentos limitantes por pensamentos fortalecedores. Um ponto que muitas vezes é negligenciado, mas que Hill traz com força, é a importância da energia sexual transmutada. Ele explica que a energia criativa do desejo humano pode ser redirecionada para objetivos de realização, produtividade e prosperidade. Essa ideia pode parecer distante para muitos, mas o que ele quis mostrar é que a paixão, quando canalizada para a criação de projetos, para o trabalho e para o desenvolvimento pessoal, gera resultados extraordinários. Aos 45, essa energia pode ser refinada, menos impulsiva e mais direcionada, tornando-se um motor poderoso para a conquista de metas.
Também é essencial compreender que prosperidade não é apenas acumular, mas compartilhar. Napoleon Hill via a riqueza como algo que deveria servir ao indivíduo e à coletividade. Quando você usa seus recursos para beneficiar outras pessoas, cria uma corrente de reciprocidade que volta para você em forma de oportunidades, apoio e reconhecimento. A generosidade consciente é uma das formas mais inteligentes de construir prosperidade, porque fortalece sua posição no mundo e amplia o impacto daquilo que você faz. Hill também alerta que a prosperidade exige resiliência. Nem todos os planos darão certo, nem todas as iniciativas trarão retorno imediato. Mas o fracasso nunca é definitivo, a menos que você decida desistir. Depois dos 45, é possível olhar para trás e perceber quantas vezes você já superou momentos que pareciam definitivos. Usar essa memória como combustível é essencial. Cada dificuldade pode ser vista como um degrau para um nível maior de prosperidade. Finalmente, um dos ensinamentos mais profundos de Napoleon Hill é que a prosperidade é um estado de consciência. Ela começa dentro, na forma como você pensa, sente e age. Se você acredita que merece abundância, se age com confiança, se mantém uma visão clara do que deseja, sua vida começa a se alinhar com essa frequência. Depois dos 45 anos, esse alinhamento se torna ainda mais urgente, porque cada escolha, cada pensamento e cada atitude se somam para definir não apenas os próximos anos, mas o legado que você vai deixar. Chegando à fase prática, Napoleon Hill nos ensina que ter clareza, desejo, fé e persistência é apenas o começo. A verdadeira diferença é colocar tudo isso em ação de forma organizada, diária e estratégica. Depois dos 45 anos, a experiência de vida é uma vantagem que permite evitar erros repetidos e focar naquilo que realmente funciona. Não se trata de trabalhar mais duro, mas de trabalhar de maneira mais inteligente, utilizando habilidades, contatos e recursos acumulados ao longo da trajetória pessoal e profissional. A ação consistente, ainda que em pequenos passos, cria momentum. É a soma dessas pequenas iniciativas que constrói uma prosperidade sólida e duradoura. Uma das práticas fundamentais é o planejamento detalhado. Napoleon Hill enfatiza que cada objetivo deve ser transformado em um plano com etapas claras. Depois dos 45 anos, não é apenas uma questão de definir metas, mas de estruturar o caminho para alcançá-las, prevendo desafios, identificando recursos necessários e determinando prazos realistas. Esse planejamento não deve ser rígido. A flexibilidade é essencial, pois imprevistos surgem constantemente. Mas sem um roteiro, é fácil se perder nas distrações ou nos compromissos rotineiros, e a riqueza, muitas vezes, se transforma em uma miragem distante. Outro princípio é a associação com pessoas de mentalidade positiva e próspera, o que Hill chamou de mastermind. Aos 45, seu círculo social tende a ter peso significativo nas suas decisões e oportunidades. Estar perto de pessoas que compartilham ambição, disciplina e visão de longo prazo cria sinergia, novas ideias e portas abertas. É essencial avaliar cada relacionamento. Aqueles que drenam energia e limitam sua visão devem ser reconsiderados, enquanto conexões construtivas devem ser cultivadas. Colaborar, compartilhar conhecimento e valorizar a rede de contatos gera reciprocidade e acelera o caminho para a prosperidade. Hill também reforça o papel da educação contínua. Nunca é tarde para aprender, e o aprendizado focado é um diferencial competitivo. Depois dos 45, o estudo deve ser direcionado. Cursos, livros, mentorias e workshops que tragam conhecimento aplicável. Cada nova habilidade adquirida pode abrir caminhos para a renda extra,
inovação em negócios ou soluções criativas para problemas antigos. A aplicação prática do aprendizado é que transforma conhecimento em riqueza real. O controle financeiro é outro pilar indispensável. Napoleon Hill enfatizava que a riqueza começa com hábitos consistentes, como poupar uma parte da renda, investir de forma consciente e evitar gastos impulsivos. Para quem está acima dos 45 anos, isso significa revisar padrões antigos, eliminar dívidas que impedem crescimento e criar um fluxo financeiro que suporte objetivos maiores. O planejamento financeiro, aliado à disciplina emocional, garante que o dinheiro trabalhe a seu favor e não contra você, permitindo liberdade e segurança para agir com confiança. A mentalidade de abundância deve permear cada decisão. Hill explica que prosperidade não é sorte, mas resultado de pensar e agir como alguém que já possui riqueza. Isso envolve visualizar resultados positivos, manter afirmações diárias e alinhar sentimentos com metas. Depois dos 45, essa prática se torna ainda mais poderosa porque a experiência permite diferenciar entre desejos superficiais e objetivos verdadeiramente significativos. A energia mental direcionada com clareza cria oportunidades, conecta você com pessoas certas e atrai circunstâncias favoráveis. Além disso, a saúde física e mental é um componente essencial da prosperidade. Hill reconhecia que corpo e mente saudáveis são instrumentos para realizar qualquer objetivo. Depois dos 45, cuidar do corpo, manter rotinas de exercícios, alimentação equilibrada e hábitos de descanso são investimentos que potencializam a produtividade e a capacidade de tomar decisões acertadas. A energia que se mantém ativa reflete diretamente na eficácia das ações e na qualidade das oportunidades que se consegue criar e aproveitar. A persistência é o elemento que diferencia os que alcançam prosperidade daqueles que apenas sonham com ela. Hill observou que quase todas as pessoas bem-sucedidas enfrentaram fracassos significativos, mas o que as distinguiu foi a capacidade de continuar, aprender com os erros e adaptar estratégias. Para quem está na faixa dos 45 anos, a persistência é mais estratégica, pois combina experiência, julgamento aprimorado e a consciência de que cada passo, mesmo pequeno, aproxima de resultados concretos. Desistir agora seria desperdiçar toda a bagagem acumulada. Hill também aborda o poder da autossugestão, que consiste em reforçar constantemente a crença na capacidade de alcançar metas. Aos 45, é natural que pensamentos negativos e dúvidas antigas apareçam com frequência. A prática diária de afirmações positivas, combinada com visualização detalhada de objetivos, condiciona a mente para agir em consonância com o sucesso, criando uma realidade mental que guia decisões e atitudes em direção à prosperidade. Outro ponto essencial é transformar a experiência em consultoria, mentorias ou produtos que aproveitem sua expertise. Muitas pessoas descobrem após os 45 anos que podem monetizar anos de aprendizado. Hill enfatiza que compartilhar conhecimento gera valor, confiança e, inevitavelmente, retorno financeiro. Cada problema resolvido para outra pessoa se transforma em oportunidade de negócio, renda extra ou expansão de influência. Além do dinheiro, Hill fala da prosperidade como liberdade e realização pessoal. Depois dos 45, riqueza não se resume a números na conta bancária. Trata-se de viver de forma autônoma, de criar projetos significativos e de ter recursos para realizar desejos antes impossíveis. Prosperidade é a soma de liberdade, propósito e segurança financeira. Quando esses elementos se combinam, o sentimento de realização é completo e o impacto positivo se estende para família, amigos e comunidade.
Finalmente, Napoleon Hill reforça que a prosperidade exige integridade e disciplina em todas as áreas da vida. Pensamentos, palavras e ações devem estar alinhados com objetivos e valores. A consistência nesse alinhamento cria confiança, atrai parceiros certos e fortalece a reputação, que é um ativo fundamental para quem busca riqueza após os 45 anos. Essa disciplina cria uma espiral positiva. Pensamento claro, ação consistente, resultados tangíveis e confiança renovada que retroalimentam o ciclo de prosperidade. Em resumo, construir prosperidade depois dos 45 anos não é um sonho inalcançável. Com desejo ardente, metas claras, ação persistente, disciplina emocional, planejamento estratégico, educação contínua, rede de relacionamentos positiva e hábitos financeiros inteligentes, qualquer pessoa pode transformar a experiência de vida em riqueza concreta. Napoleon Hill nos lembra que nunca é tarde para começar e que cada passo dado com clareza e determinação nos aproxima da abundância que buscamos. A maturidade traz vantagem. Você já conhece limites, sabe como superar dificuldades e tem capacidade de decisão fundamentada. Usar essa vantagem de forma consciente, aliando princípios testados de Napoleon Hill com disciplina e fé inabalável, garante que os próximos anos não apenas tragam prosperidade financeira, mas também realização pessoal, legado duradouro e liberdade para viver plenamente. Prosperidade não é sorte, é resultado da mente, da ação e da escolha de fazer acontecer independentemente da idade.